Não vai esperar ficar doente, não vai esperar algo desesperador acontecer na sua vida, não vai esperar você perder um emprego, você se separar da sua família, você parar de ser amigo de alguém. Não vai esperar você ficar no fundo do poço, não vai esperar você ter uma doença, não vai esperar você ficar desacreditado da vida para começar a perceber que você precisa olhar para dentro de você. Autoconhecimento não é luxo, é sobrevivência. Meu nome é Fernanda e esse é um espaço de reflexão, onde eu compartilho o meu pensamento, mas também as minhas experiências em torno da espiritualidade, da fé com você. Seja muito bem-vindo. A gente escuta muito as pessoas ficarem muito desesperadas e no momento de dor e de desespero, de aflição, elas ficam, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Quantas vezes eu já não repeti essa frase? Acho que é a frase que eu mais repito. Me deixa ver, coloca na minha frente as respostas. Me deixa entrar nessa estrada. Para onde que eu vou? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? O que eu faço? Por favor, meu irmão de luz, me ajuda a enxergar. Tira a areia dos meus olhos. Nossa, eu repito essa então todos os dias da minha vida. Tira a areia dos meus olhos, me deixa ver, me deixa perceber para onde que eu vou. Ou então lamentações, como eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu sei qual é o meu propósito, mas eu não sei como realizar. Eu não sei como fazer acontecer na matéria aquilo que eu vim fazer aqui nessa existência. Ou então, por que comigo sempre dá errado? Por que na minha vez as coisas não andam? Por que com o vizinho tudo parece fluir? Ele nem faz esforço e as coisas fluem tão tranquilamente. Por que ela é tão sábia? Ou então, por que ela é tão cega? Nem sabe tudo que eu sei, não vivenciou as experiências que eu vivi. Por que ela conseguiu e eu não? E você? Você já falou alguma dessas frases? Você já pensou? Você já se questionou? Você já duvidou de você? E aí é o ponto. Por que você duvida de você? Por que quando te oferecem um mar de oportunidades, você vai colocando, elencando assim, todos os defeitos, todos os problemas daquelas possibilidades que te ofereceram? Isso não serve para mim. Esse salário não é tão bom. Esse espaço para eu trabalhar não é o melhor. Esse cara não é tão maneiro. Essa moça, não tem nada a ver comigo. E essa família não me faz bem, me faz mal. E esse por que quando as coisas batem à sua porta, por que quando a espiritualidade arregaça as janelas da sua casa e faz um vendaval, você não percebe? Ou melhor, você enxerga as coisas se mexendo, você enxerga as coisas saindo do lugar e você fica ali parado, porque você não está sentindo aquilo de fato. Você só está vendo, você só está de espectador da sua própria história, da sua própria vida. E mesmo que o universo te puxe o tapete, aliás, sempre, sempre o universo puxa o nosso tapete. E aí a gente cai tão feio de cara no chão e mesmo assim a gente não acredita, a gente não entende. Porque existe um ponto nisso tudo que une todos esses exemplos, que é o autoconhecimento. E é engraçado que a gente escuta isso e a gente pensa, papoterapia, chato, não quero saber disso. Né? Que coisa da preguiça, né? Porque a rotina é tão corrida, a vida é tão na matéria, a vida ela é tão... A gente tem tanta pressa de fazer as coisas que a gente não tem tempo de olhar pra gente. É uma ironia isso, né? Porque se nós somos o personagem principal da nossa história, né? Nós somos o autor da nossa história. A gente escreve esse livro com as nossas próprias mãos. Ninguém escreve, ninguém pega na nossa mão e escreve. A gente escreve. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente cativa nessa história, por aquilo que a gente constrói. Portanto, nós somos os autores dessa história. E se mesmo assim a gente não tem tempo para olhar pra gente, para perceber aquela rusga, sabe? Aquele sentimento chato que está aqui ocupando o nosso coração, ou então para perceber aquele trauma que a gente carrega desde a infância e continua tirando o nosso sono, mas a gente não tem tempo para olhar para ele, porque a gente tem que fazer muita coisa, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que conseguir
cada vez mais conquistar coisas materiais, a gente precisa comprar uma casa, a gente precisa ter um carro, a gente precisa ter um emprego decente, a gente precisa ser promovido nesse emprego, a gente precisa ter uma família estruturada, a gente precisa fazer 2 viagens por ano, a gente precisa ter o dinheiro para investir no banco, a gente precisa tantas coisas, a gente precisa precisar o tempo inteiro, a gente necessita o tempo inteiro desse sentimento de necessitar. E o tempo inteiro a gente está necessitando alguma coisa, mas a gente em momento nenhum para, respira, percebe como o nosso corpo tá, como é que o nosso corpo está reagindo. A gente não tem tempo, a gente não tem, isso é um fato. A vida é corrida, tá todo mundo aí dando seus pulos, tá todo mundo correndo atrás daquilo que precisa e isso precisa ser respeitado. Mas existe um outro ponto também. A gente escolhe não parar. E aí a gente só para quando a gente cai de cara no chão. Porque aí a gente se machuca. É chato, né? Dói. Aí quando acontece uma separação, uma ruptura na nossa vida e a gente fica sem eira nem beira, a gente resolve parar. E aí quando a gente não sabe para onde ir, tá no fundo do poço e passa os dias na cama sem ter vontade de se levantar, aí a gente para. Aí é só nessa hora que a gente para. É nessa hora que a gente procura um especialista para olhar o nosso corpo, para entender o que o nosso corpo está passando. É nessa hora que a gente procura um especialista para entender o que a nossa mente está passando. É só nessa hora. E é nessa hora também que a gente recorre à espiritualidade, ao invisível, à fé, a Deus. É sempre nesse momento. E aí quando eu digo que autoconhecimento não é uma bolsa de grife, autoconhecimento faz parte da sua sobrevivência aqui nessa existência. Se você, que é o autor da sua vida, não se conhece e mais, não se reconhece, consequentemente você não está pertencendo. E quando você não se sente pertencente a algum lugar, ou alguma coisa, ou alguma experiência, o que você veio fazer aqui? Você veio viver, mas você está vivendo mesmo? Ou você está só deixando os dias correrem? E aí quando você percebe, se passou 1 ano, se passaram 2 anos, 3, 4, 30 anos. E aí é que você começa a entender, se eu tivesse escutado meu corpo lá atrás, se eu tivesse me ouvido quando eu sentia aquela sensação ruim, se eu tivesse saído daquele relacionamento para me preservar, se eu não tivesse me anulado. Só que dá trabalho. Autoconhecimento dá muito trabalho. É cansativo. Assim como ser pai, ser mãe, ser cuidador de uma criança dá muito trabalho, autoconhecimento cansa. É assim, cansa fisicamente, exaustivo. Porque você passa a não colocar mais nada para debaixo do tapete. Porque no momento que você vai colocando toda a sujeira para debaixo do tapete, você não vê, na verdade? Então você sempre acha que a casa tá limpa, tá um brinco. Mas na verdade tá ali, ó. Tudo. Aí bate um vento, sai uma sujeira. Vou ter que lidar com ela. O que é mais fácil? O que é mais gostoso? Empurra de volta. Mas não, você vai precisar lidar com ela. Porque se você não lidar agora, por bem, no amor, você vai ter que aprender na dor. E aí é muito pior aprender na dor. E aí quando a gente está no fundo do poço, a gente não consegue enxergar nada, porque a gente está com lama até aqui. E aí é difícil mesmo, né? É muito difícil. Mas a gente não quer chegar nesse lugar. Mas o problema é que conforme a gente vai colocando a sujeira para debaixo do tapete, a gente vai se afundando. A gente vai se anulando, se negando. A gente vai desacreditando da nossa história, dos nossos sonhos. A gente começa a colocar tudo para depois, porque fica tudo em segundo plano, em nome de quê? Em nome dessa vida corrida, fugaz? Não sei se é tão interessante assim. Mas no momento que você percebe isso, no momento que você tira a sujeira debaixo do tapete e você começa a separá-las, cada uma no seu quadrado, e começa a organizar a sujeira, você está botando as mãos nos problemas. Não é ninguém que está fazendo isso por você. Você está colocando com as suas próprias mãos ali, isso é aqui, isso é aqui, isso é acolá.
E aí, conforme que você vai olhando, é como se você tivesse quase que mapeado a sua vida toda. E aí, no momento que você enxerga aquilo, você começa a trazer aquilo para consciência. Não fica mais no âmbito da inconsciência, de alguma coisa que você negou, de alguma coisa que ficou no passado, que você não quer nem... Oh, Deus me livre falar desse assunto. Deus me livre, isso é... Não quero tocar nisso. Fazer DR, jamais. Não quero, não quero. E não, fica tranquilo, eu sou forte, eu sou corajosa, eu consigo. Eu não tenho medo de nada não, tem que ir, eu vou lá e faço. Ótimo. Mas, no momento que você, com as suas próprias mãozinhas, vai lá e vai mexendo em tudo, e vai separando tudo, e vai organizando cada coisa na sua gaveta, cada problema na sua estante, na sua prateleira, você olha e você se enxerga, porque é a sua vida, não é a vida do vizinho, é a sua vida que está ali diante de seus olhos, pronta para ser resolvida por você. Você é o artesão dessa experiência. É você, com as suas próprias mãos, que vai consertar a sua vida e a sua história. E não há nada mais incrível do que você, com as suas mãos, e resolvendo sujeira por sujeira. E não é fácil, não é gostoso, não é legal, é chato pra caramba, é doloroso, porque aí as fichas vão caindo e você vai começando a perceber, olhar as pessoas com outros olhos e você começa a perceber as relações em que você se meteu ao longo da vida e aí percebe não são saudáveis para você, não foram bacanas, e aí você começa a perceber que aquele trabalho que você acha que te paga super bem, que você achava que iria suprir, né, todas as suas necessidades de felicidade, ele já não supre, ele já não é suficiente, mesmo você ganhando muito bem, você tendo uma boa promoção. Ai, mas é tão bom respirar aliviado. É tão bom a gente perceber que é possível a gente viver inteiro nessa existência. E é tão bom, quando é tão gostoso, dá uma sensação assim de realização pessoal, é como se a gente tivesse ganhado uma medalha, sabe? Consegui resolver esse. Lidei com esse. Foi difícil lidar com esse trauma, foi doloroso lidar com isso. Me mexeu com coisas que eu não queria, falou para mim verdades que eu não estava pronta para escutar, mas eu consegui. E é um passo por vez. O processo é importante. Cada passo que você dá em direção à sua consciência é um passo assim que deve ser comemorado diariamente. É um trabalho árduo, minha gente. É um trabalho que você precisa arregaçar as mangas, que você precisa derramar litros de suor. É muito mais transpiração do que inspiração divina, mas é um trabalho que merece ser feito, porque ele é para você. Ele é seu, ele é você. Você é essa história de vida incrível, com altos e baixos, com alegrias e dores. E você não merece nada mais, nada menos do que o melhor, do que ser feliz, do que receber aquilo que você veio conquistar aqui nessa existência, quando você escolheu encarnar nesse corpo, nessa matéria, nessa vivência, nesse tempo hoje, agora. Então você precisa ser feliz. É uma prerrogativa básica de estar viva. Você precisa ser feliz, você merece e você vai ser feliz, mas você precisa arregaçar as suas manguinhas, tirar o tapete, organizar os móveis, abrir as janelas da sua casa para a luz entrar. E a luz é a luz solar, a luz é a luz de amigos e vizinhos incríveis e de pessoas que estão familiares, que querem o seu bem e querem comungar com você o amor. A luz, ela é Deus. A luz, ela é a espiritualidade. A luz, ela é a fé. A luz, ela é a religião para quem é da religião. A luz é tudo. A luz é o amor. E essa luz, essa alegria, essa força, ela precisa estar dentro da sua casa, mas ela precisa primeiro começar em você. Autoconhecimento não é bobeira, não é papo terapia. Autoconhecimento salva vidas.